Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, antes de começarmos, vamos fazer uma retomada de algumas questões que nós discutimos na aula passada. Bem, inicialmente, nós havíamos discutido que o imperialismo, não é? A expansão política, territorial e econômica de algumas potências europeias, de alguns países europeus em direção à Ásia, África e Oceania, foi um movimento, né, uma expansão que acabou gerando rivalidades entre as nações. Por mais que se tivesse acordos diplomáticos, como, por exemplo, a partilha da África, que a gente viu, ainda há um cenário que poderia resultar numa guerra. Então, diante dessa possibilidade de uma guerra por motivos econômicos, por motivos ideológicos também, até porque o nacionalismo foi um forte movimento também no interior do Estado Nacional que favoreceu a guerra, nós temos aí a chamada política de alianças, que acompanha também uma corrida armamentista, beleza? Ou seja, a corrida armamentista, ela é um resultado dessa rivalidade, da possibilidade de um conflito, e em função desse conflito, da possibilidade desse conflito, é que se inicia uma corrida armamentista, ou seja, um processo de produção intensivo de armas, ou seja, desenvolvimento industrial e desenvolvimento bélico, eles passam a fazer parte de um projeto do Estado Nacional. E isso para criar a ideia de estabilidade interna aliada ao nacionalismo. Externamente, nós vimos que as políticas internacionais elas eram extremamente perigosas. Por quê? Porque a rivalidade entre os Estados nacionais decorria, entre outras coisas, de uma rivalidade econômica e política. Tranquilo? Então, nós temos aí as potências centrais, que são a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, ainda no século XIX, e temos também os aliados da Entente, não é? Que é Inglaterra, França e o Império Russo. Tranquilo? Muito bem. Então, qual é o formato que nós teremos aí desse período, né, de 1880 até 1914, quando começa a guerra? Dessas alianças. Então, nós temos aqui as potências centrais, não é? E aqui nós temos os aliados. Tranquilo? Então, vejam que a Alemanha terá que enfrentar um conflito dos dois lados. Na frente ocidental, aqui França e Reino Unido, e na frente aqui oriental, nós temos o Império Russo. Beleza? Posteriormente, nós vamos analisar isso com mais calma. Ok? O importante é que esse conjunto de alianças já anuncia, né, a possibilidade de um conflito generalizado entre as nações europeias. Então, como é que surge uma situação favorável à guerra, né? Nós temos, por exemplo, entre 1880 até 1914, a chamada Belle Époque, não é? Que nada mais é do que um período de otimismo, de relativa paz entre 1880 e 1914. Nós temos o último conflito envolvendo duas potências europeias, duas nações europeias, foi a Guerra Franco-Prussiana, não é? Então, depois disso, os conflitos eles foram pontuais, nunca ganharam grande proporção até 1914, ok? Chamada Grande Guerra. Inclusive, um historiador chamado Eric Hobsbawm, na obra Era dos Extremos, analisa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como se fosse parte de um mesmo conflito, porque os motivos são os mesmos, segundo ele. Então, as políticas internacionais, né, os conflitos internacionais, as questões colocadas eram as mesmas, da rivalidade, do nacionalismo, do avanço do capitalismo, ou seja, a guerra ela acaba se tornando aí um resultado das disputas imperialistas na interpretação desse historiador. Mas vamos lá.
Ainda nesse período, né, da chamada Belle Époque, que corresponde também à vigência do imperialismo, nós temos um modelo civilizacional, um modelo de civilização e de modernidade, que alia inovação tecnológica, não é? Avanço científico e desenvolvimento industrial. Tá bom? Então, as pessoas, nesse período, passam a experimentar uma ideia de modernidade. E aí vem uma série de discursos, como, por exemplo, o discurso do positivismo, não é? Do estado positivo, a periodização da história, seguindo níveis de organização social mais complexo e menos complexo, e daí uma hierarquia, a ideia de que os países europeus estavam em um estágio evolutivo superior a outros povos, como povos primitivos, os aborígenes na Austrália, por exemplo, alguns grupos tribais na África, não é? Então, isso justificaria, inclusive, segundo eles, a dominação desses povos, tá bom? Então, aí há um modelo de civilização, não é? O pensador, não é? O Freud tem uma obra que discute justamente isso, como é que surge esse avanço civilizacional e como é que se explica, então, a guerra, não é? Então, tem umas ideias bastante interessantes sobre esse assunto. Então, nós temos disputas entre as potências imperialistas, não é? Como nós já falamos, o crescimento industrial, a segunda revolução industrial, ela exigiu a busca por novos mercados, ou seja, o aumento da produção exige também o aumento do consumo. E o aumento da produção e do consumo exige também uma maior aquisição de matéria-prima e mão de obra. E isso, então, justificaria a expansão imperialista dessas potências que passaram, que experimentaram a Revolução Industrial. Nós temos um outro fator, um fator externo, interno ao Estado Nacional, não é? Ou seja, que é o nacionalismo, são os sentimentos, as ideias que são partilhadas no interior de um determinado grupo, como, por exemplo, os valores étnicos, ou também os valores culturais, as origens, não é? Ou seja, a ideia de uma unidade, do patriotismo, do amor à pátria. Então, tudo isso vai ser muito valorizado nessa época e é uma forma de gerenciar ideologicamente as tensões internas ao Estado Nacional. Ou seja, o Estado Nacional, o Estado-nação, ele cria uma lógica de coerência para evitar conflitos internos e justificar a necessidade de uma expansão externa. Tá bom? Então, nós temos, no caso francês, o nacionalismo se manifestou de uma maneira muito peculiar, que é a ideia do revanchismo provocado pela Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 1871. Então, o revanchismo dos franceses em relação aos alemães acabou fortalecendo, criando uma coesão interna dentro da França através de um inimigo externo, os alemães. Beleza? Então, temos aí no caso francês uma peculiaridade, o revanchismo francês em relação à Alemanha. Ou seja, a França começou a nutrir rivalidade, não é, em função da Guerra Franco-Prussiana, justamente porque a França perdeu Alsácia e Lorena, que eram regiões riquíssimas em minério. Tá bom? No leste europeu, nós temos uma outra lógica para o nacionalismo, que foi gerenciado, administrado aí pelo Império Russo. Tá bom? A ideia do pan-eslavismo, ou seja, a união de povos com a mesma origem étnica, não é? De origem eslava. Então vejam, aqui o Império Russo está administrando qual elemento para criar uma espécie de coesão entre essas pessoas? A origem étnica, beleza? Então, a origem étnica foi muito cara nesse momento ao Império Russo para criar a ideia de um pan-eslavismo, ok? Isso no leste europeu, alimentando uma espécie de nacionalismo baseada na origem étnica, ok? Então vamos lá.
todos esses acontecimentos, ou seja, o nacionalismo, o imperialismo, o otimismo da Belle Époque, a ideia de avanço civilizacional, vai criar condições para um conflito. Por quê? Porque se cada Estado-nação desenvolve suas próprias características nacionalistas e é necessário, no interior da estrutura de uma ideologia nacionalista, a ideia de um inimigo externo, então isso justificaria então a criação das alianças e também do avanço bélico, do desenvolvimento de armas, né? Em que a indústria foi muito beneficiada, tá bom? A indústria bélica, a indústria armamentista. Então, o que falta, então, para dar início a esse conflito internacional, esse conflito mundial? Não é? Apenas um motivo, ok? Faltava um motivo para que a guerra acontecesse. Ou seja, um motivo, e esse motivo foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, o príncipe do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, em 28 de julho de 1914. Ou seja, o assassinato do arquiduque foi o que deu início à guerra. E como aconteceu? Aconteceu bem rápido, não é? Questão de dias, o cenário já estava construído aí. Vamos acompanhar como aconteceu? Olha só, esse crime, o assassinato do arquiduque, foi atribuído a um jovem nacionalista sérvio vinculado a uma organização terrorista chamada de Mão Negra. Então, nesse momento, a Sérvia estava num processo de emancipação, se revoltando contra o Império Húngaro, Austro-Húngaro, para alcançar a sua independência. Então, esse assassinato, ele acelerou o processo e colocou as condições para um conflito mundial. No mesmo dia, no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, com o apoio da Alemanha. Então, a Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, acabou aí se envolvendo no conflito. Um dia depois, no dia 29 de julho de 1914, a Sérvia consegue o apoio do Império Russo e mobiliza suas tropas para o conflito. Então, mais uma potência aí, o Império Russo acaba se envolvendo também ao lado aí da Sérvia. No dia 1º de agosto de 1914, a Alemanha declara guerra contra a Rússia, não é? E 3 dias depois, no dia 4 de agosto, a Alemanha invade a Bélgica, que era um país neutro, para alcançar aí a França. E isso fez com que a Inglaterra declarasse guerra contra a Alemanha. Então, nós temos aí as nações europeias envolvidas num conflito em que colocou os países centrais, não é? Tanto a Alemanha como aí o Império Austro-Húngaro se envolve numa guerra e eles são as potências centrais, ou seja, eles estão entre o Império Russo e a França e Reino Unido do outro lado. A Alemanha terá que enfrentar, então, uma guerra de duas frentes contra dois inimigos e proteger as suas fronteiras. E vamos acompanhar agora como aconteceu as fases da guerra. Ok? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial costuma ser dividida, né, o processo mesmo, a guerra propriamente dita, ela costuma ser analisada em 3 etapas diferentes. A primeira etapa é a guerra de movimento, em que as tropas se deslocam de uma região para outra, de um lugar para o outro, conquistando territórios, né? Então, uma guerra de movimento. Essa é a primeira fase da guerra, né? Temos uma segunda etapa, que é uma guerra mais estática, beleza? Que é chamada guerra de trincheiras. Essa guerra de trincheiras, o que são as trincheiras, né? Elas são valas, corredores, né, de aproximadamente 2 metros e que eram sustentadas aí com madeira, escoradas com madeira e também tinha algumas proteções nas laterais feitas de arame farpado, sacos de areia, sacos de terra para proteger os soldados, beleza? Essa guerra essa guerra de trincheiras, ela trouxe uma situação de penúria. Por quê? Porque os soldados ficavam expostos a todo tipo de situação, como
doenças, chuva, piolho, ratos, tendo que conviver com os cadáveres, porque não havia condições de, de transportar esses corpos, não é? E a guerra de trincheiras, então, ela trouxe uma situação de sofrimento muito grande para os combatentes, né? Para os soldados, porque eles ficavam durante semanas ou meses nessa mesma situação, ok? Bem, eu trouxe para vocês um relato de um soldado que viveu numa trincheira. Vamos acompanhar. Ele participou da guerra e vamos acompanhar aqui como é que ele apresenta para o leitor a sua experiência, essa experiência traumática de ter vivido em uma trincheira. E ele diz assim: o odor fétido nos penetra a garganta adentro ao chegarmos na nossa nova trincheira. Ou seja, mudaram de trincheira para outra. À direita dos épages. Chove torrencialmente e nos protegemos com o que tem de lonas e tendas de campanha afiançadas nos muros da trincheira. Ao amanhecer, o dia seguinte, constatamos estarrecidos que nossas trincheiras estavam feitas sobre um montão de cadáveres e que as lonas que os nossos predecessores haviam colocado estavam para ocultar da vista os corpos e restos humanos que ali haviam. Ou seja, o que aquele soldado está dizendo? O mau cheiro era muito grande. E aí eles mudaram de uma trincheira para outra. Como estava à noite, eles encontraram algumas lonas e se cobriram da chuva. Só que quando o dia amanheceu, o que eles perceberam? Que aquelas lonas foram usadas para encobrir cadáveres, ou seja, pessoas estavam mortas ali e eles passaram toda a noite com mau cheiro, com os restos de pessoas já em estado aí de putrefação. E vejam que esse relato é um relato assim traumático do ponto de vista aí das condições que a guerra ofereceu, não é? Situação de penúria, beleza? Então esse aí é um documento, um relato de um soldado, de uma testemunha ocular, né, que atuou, de um ator histórico que participou deste evento que nós estamos estudando, que é a Primeira Guerra Mundial. Ok? Terceira fase. Terceira fase ela é marcada por três características, pelo menos, né? Nós temos aí a entrada dos Estados Unidos na guerra, a saída do Império Russo na guerra em função do processo revolucionário que aconteceu por volta de 1917, lá na Rússia, e também pelo uso intensivo de armas. Boa parte dessas armas vieram dos Estados Unidos, foi um apoio que os Estados Unidos forneceu aí à França e Inglaterra, principalmente. Ok? Então, nós temos uma terceira fase, que é o uso, as fases finais, os meses finais da guerra, né? Seu último ano, em que a guerra já está bem desenvolvida, já há muito tempo, e que há o uso intensivo de armas. Ok? Então, terceira fase marcada pela entrada dos Estados Unidos na guerra, saída do Império Russo e também o uso intensivo de armas. Aqui nós temos, por exemplo, o lança-chamas, que foi muito utilizado na época, e também o uso de gás venenoso, o uso de canhões, de metralhadoras, enfim. Bom? Bem, o que determinou, então, a entrada dos Estados Unidos nesse conflito, né? Qual é o marco, não é? Qual é o motivo que fez com que os Estados Unidos participasse aí desse conflito, né? Nós temos aí um motivo, que foi os ataques de submarinos alemães a navios mercantes norte-americanos. Então, em função desse acontecimento, é que os Estados Unidos acabam entrando na guerra, não é? Então, no mesmo ano de 1917, a Rússia, como eu disse anteriormente, estava enfrentando um processo revolucionário, ou seja, lá o Lenin, né, Trotsky e vários outros estavam mobilizando os camponeses para deixarem, os soldados também, anunciando para que os soldados deixassem as armas e voltassem para a Rússia para fazer a revolução, ok? Então, nós temos aí a entrada dos Estados Unidos muda os rumos desse conflito,
não é? A entrada dos Estados Unidos foi um importante acontecimento. Por quê? Porque além do fornecimento de armas, né, e tropas, os Estados Unidos vai determinar o final da guerra e vai emergir desse conflito como principal potência, que não foi afetada diretamente e vai surgir como principal credor, ou seja, aquilo que empresta dinheiro para os países em reconstrução, tá bom? Independente do lado. Beleza? Então, no dia 11 de novembro de 1918, os membros da Tríplice Aliança assinaram o chamado armistício e negociaram a rendição. Ok? Nós temos aqui alguns fatores que foram responsáveis pelo fim da guerra. Tá? Nós poderíamos colocar como fatores responsáveis pelo final da guerra a entrada dos Estados Unidos, a Revolução Russa, que foi determinante, os tratados de paz entre Alemanha e Rússia, que foi o Tratado de Brest-Litovsk, que fez com que a Rússia saísse da guerra, cedendo vários territórios que já haviam sido conquistados pela Alemanha e também o seu interesse voltado internamente para a construção de um regime socialista na Rússia, que resultou na queda do czar. Ok? Esse será o tema da nossa próxima aula. Bom? Então, lembrem-se, a Alemanha já estava esgotada, porque enfrentava uma guerra na frente ocidental contra os ingleses, franceses e norte-americanos, e uma guerra na frente oriental aí contra a Rússia. Tá bom? Então, quais são os efeitos da guerra, os efeitos políticos que a guerra vai trazer ao final? Não é? Rebeliões, ou seja, o fim dos impérios, aqueles antigos impérios, como, por exemplo, o Império Austro-Húngaro. Então, em todos esses antigos impérios, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, Turco-Otomano, vai sofrer abalos, não é? E revoltas. E essas revoltas serão muito o centro das atenções aí no que diz respeito aos regimes políticos adotados por esses países que vão se rebelar, não é? Afinal de contas, o socialismo passou a se tornar um espectro, né? Um assombro para esses países, para as potências capitalistas, né? Que temiam o avanço da revolução, ok? Então nós temos aí o fim do Império Austro-Húngaro e cerca de 10 milhões de vítimas, ok? Além da destruição material, ou seja, a destruição das cidades, enfim, e a destruição simbólica, não é? Os traumas sofridos em função da guerra. Então, veja, além do Tratado de Brest-Litovsk, que eu falei para vocês, tratado anterior, temos também talvez o mais importante tratado nesse momento, que é o Tratado de Versalhes, de 1919. E nesse tratado, o que é interessante notar? Em função desse tratado, outros conflitos vão surgir, não é? Como, por exemplo, a insatisfação dos alemães em relação às outras potências. Por quê? Porque nós temos a Alemanha sendo responsabilizada pela guerra, não é? Ela teve que reduzir sua força militar, quantidade de soldados e armamentos, não é? Passou a ser vigiada pelas outras potências. Ela teve que indenizar todos os países que ela agrediu, que ela atacou, não é? Então, e ainda tendo que contar com a sua reconstrução, não é? Além de perder a guerra, teve que indenizar outros países. Nós temos também a perda dos territórios antes conquistados, né? A Alsácia e Lorena, por exemplo, vai retornar aí para a França, ok? Muito bem. Vamos ver aqui um pouquinho das consequências da guerra. Bem, nós temos aí o que a guerra promoveu, o que a Primeira Guerra causou de impacto e de destruição. Nós temos a morte de 10 milhões de pessoas, cerca de 20 milhões de feridos. Então, nós temos os desabrigados, nós temos os órfãos, nós temos viúvas. Então, além dessas pessoas que foram atacadas diretamente, atingidas diretamente pela guerra, nós podemos também considerar as pessoas que foram atacadas indiretamente, as que sofreram o impacto da guerra,
de forma indireta, né? Como, por exemplo, os órfãos, as viúvas, né? Isso é muito importante, não é? O impacto da indústria, o número de baixas, o desemprego, a